todos com a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos os amigos que nos visitam aqui, os que estão online também conosco nessa noite. Estamos aqui então hoje para celebrar mais uma vez o que Deus tem feito em nossa vida, para agradecer. Tenho certeza que todo mundo aqui é grato por algum motivo, por algo que Deus tem dado à sua vida, porque você acordou, abriu os olhos, né? Tem vida e está aqui hoje, porque você almoçou, porque talvez você dormiu numa cama confortável. Glória a Deus porque estamos aqui hoje. E quem esteve aqui no culto dessa manhã viu o nosso pastor, essa manhã ele nos trouxe uma mensagem muito poderosa sobre o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E foi uma mensagem realmente impactante nessa manhã que o pastor Paulo nos trouxe. E aí depois do culto, na hora do almoço, o pastor Wallace me ligou e falou para mim, você vai pregar à noite. E eu falei, como que prega depois de uma pregação dessa da manhã, depois de um culto desse do pastor Paulo, né? Essa manhã Deus abençoe o pastor Paulo pela sua vida, a pastora Mirinha. Foi um culto realmente marcante, todos aqueles que estiveram aqui. Mas Deus já tinha colocado no meu coração também um tema, e eu não quero fugir, e o pastor Wallace até comentou, tem bastante a ver, eu creio. Então acredito que Deus tem uma palavra para nós essa noite também, sobre Espírito Santo, sobre Pentecostes, sobre avivamento. E se tivesse que resumir uma palavra, é fogo, sobre fogo divino. E então nessa noite eu quero conversar com vocês a respeito disso. Nosso pastor aqui hoje falou sobre a importância dos dons espirituais, os dons que se manifestam através do Espírito Santo. E eu não vou fugir muito disso aqui hoje, mas eu quero trazer, na verdade, uma reflexão a respeito de como nós prestamos culto a Deus, porque é fato de que o Espírito Santo se manifesta, e a gente vê na Bíblia que lá em Atos 2 houve o dia de Pentecostes, mas para que houvesse o dia de Pentecostes foi necessário a cruz, e na cruz derramamento de sangue inocente, que foi Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Então eu quero tentar hoje expor com os irmãos aqui algo a respeito disso, porque às vezes o que pode acontecer em nossa vida é a gente achar que tem poder ou capacidade para manifestar algum tipo de avivamento. E aí a gente passa a se enganar achando que quanto mais glória eu der, quanto mais alto eu gritar, Deus vai ouvir, quanto mais forte eu orar, as coisas podem acontecer. E aí eu acho que quem produz o avivamento, na verdade, sou eu. Quando a Bíblia fala exatamente o contrário, tudo que vem de Deus vem do céu, e não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E como que a gente acessa então esse fogo divino, como que a gente acessa esses dons, como que nós acessamos esse fogo espiritual que Deus derrama na nossa vida, né? Para os churrasqueiros aí de plantão, sabe quando você vai acender lá a lenha, né? Quando vai fazer fogo lá no churrasco, se você não souber a forma certa, a quantidade certa que você vai colocar de combustível ali, de álcool no carvão, ou a forma certa de acender, o cara vai ficar ali abanando 2 horas ali, o negócio não vai pegar, né? E aí parece que quanto mais força faz, menos fogo pega, né? E aí tem gente que gosta de usar secador, existem inúmeras formas aí que o pessoal usa para acender a churrasqueira. Hoje em dia já tem uma tecnologia muito mais moderna, né? Tem acendedores muito mais fáceis. Mas o que a gente vê muitas vezes é o esforço físico. Você está lá se esforçando e o fogo não pega. E se a gente não tomar cuidado, muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual também. Eu acho que quanto mais eu faço, quanto mais eu dou, mais abençoado eu sou. Mais o Espírito Santo se manifesta na minha vida. Quando a Bíblia vai mostrar para a gente que é o contrário. Não é a quantidade, mas é a qualidade. É a forma como você adora o Senhor, a forma como você cultua a Deus. E é sobre isso que eu quero tentar hoje, rapidamente, que isso é bem objetivo. Nós vamos participar desse memorial da ceia do Senhor aqui. E eu quero também trazer uma reflexão sobre esse momento de ceia. Eu não sei quantos aqui chegaram pensando que vão tomar a ceia. Talvez você é batizado, mas talvez você pensou, não, hoje eu não vou tomar. E eu espero que de verdade o Espírito Santo se manifeste na sua vida essa noite, amém? E você participe conosco desse ato de comunhão aqui do Espírito Santo. Bom, o texto que eu quero trazer para reflexão, então, sobre essa nossa tentativa de fabricar fogo, né? Porque, infelizmente, é algo que a gente vê também hoje tomando conta, né, de muitas igrejas no cenário mundial e brasileiro. É uma fórmula que existe para fabricar fogo, né? Então o cara vai lá e marca, hoje vai ter um avivamento lá na igreja, hoje vai ter isso, vai ter aquilo. E aí a gente vê que é uma tentativa humana de produzir algo que vem da parte de Deus. Mas quem é que pode, de fato, marcar algo na agenda de Deus, né?
Então, o que a gente vai entender com esse texto é que o fogo ele cai, não é quando a gente marca, ou quando a gente pede, mas é quando o nosso coração é derramado. E principalmente, quando existe sacrifício, o sangue do cordeiro é vertido. Eu quero ler com os irmãos, então, o livro de Levítico, e aqui eu vou passar sobre alguns versículos. O livro de Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia, e ele vai nos trazer, então, ele está dentro do Pentateuco aí. Segura um pouco aí, a gente vai ler do comecinho do 9, tá, João? Valeu. A gente vai ler, então, porque assim, na verdade, o livro de Levítico inteiro, ele vai nos trazer aí tudo aquilo que Moisés escreveu ali no Pentateuco a respeito dos sacrifícios, das ordenanças, da lei de Moisés. Então, é todo aquele ritual, todo aquele rito que os judeus seguem. E o livro de Levítico, ele vai trazer aí até o capítulo 7, praticamente as ordenanças de como seria a forma de culto realizado por eles. Ou seja, os sacrifícios que eram feitos. Os irmãos vão ver, então, dentro dos 7 primeiros capítulos, sacrifício da culpa, a oferta pela culpa, né? Os irmãos vão ver a oferta de cereais, a oferta da comunhão, a proibição de comer gordura e o sangue do animal, a porção que deveria ser direcionada aos sacerdotes. Tudo isso a gente vai ver no livro de Levítico. Mas no capítulo 8 de Levítico, a gente vê uma porção muito interessante que é a ordenação de Arão e seus filhos. Arão, para quem não sabe, é o irmão de Moisés. E Arão, ele é então ali designado por Deus, e ali com a ordem também de Moisés, Deus ordenando a Moisés, e ele é ordenado então ao sacerdote, assim como seus filhos, a sua linhagem. Nesse capítulo 8, a palavra de Deus se dedica a nos explicar como é essa ordenança para Arão. E a gente vai ver lá que existia todo um ritual, existia toda uma ordem de como aquilo deveria ser feito, qual era a liturgia. E de fato aconteceu assim então na vida de Arão e de seus filhos que agora são sacerdotes. E aí a gente vai entrar então no capítulo 9, eu quero que você me acompanhe do versículo 1 até o 4. Versículo 1 até o 4 de Levítico. Veja só a ordem de Moisés para Arão, agora já Arão instituído aí como sacerdote, seus filhos, né? No 8º dia Moisés convocou Arão, os filhos dele e as autoridades de Israel. Ele disse a Arão: pegue um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os diante do Senhor. Depois disse aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, para holocausto. E um boi e um carneiro para oferta de comunhão, a fim de sacrificá-los diante do Senhor, bem como oferta de cereal amassada com azeite, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Amém? Veja só a ordem então de Moisés para Arão: apresente sacrifício, faça a oferta da comunhão, faça todo o rito que deve ser feito, a oferta dos cereais, pois hoje o Senhor vai aparecer para vocês. Deus vai se manifestar para o povo. Moisés então é enfático em ensinar isso para Arão. E aí tudo a gente vai ver no capítulo 9, tudo corre como deveria correr. Arão de fato faz tudo aquilo que Moisés ordenou, inspirado por Deus. Arão segue então todo esse ritual que Moisés pede, como já havia sido ordenado na lei anteriormente também, como já tinha sido instituído. E assim como Deus tinha direcionado, Moisés manda e Arão obedece do jeitinho que devia ser feito. Até chegar no versículo 22 do capítulo 9, quero ler com vocês 22 ao 24. Veja só o que acontece então depois de toda essa ordenança. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, tendo oferecido a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor, que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostou-se com o rosto em terra. Amém? Então os irmãos vejam que assim como Moisés disse, aconteceu. A oferta foi feita, Arão cumpriu o que deveria ser cumprido e o Senhor apareceu em forma de fogo. A glória do Senhor se manifestou e o povo comemorou, glória a Deus, a gente poderia terminar por aí.
e a mensagem seria linda, uma mensagem de obediência. Mas infelizmente o texto continua. E o texto continua e o que ele nos traz é uma reflexão árdua do que acontece então quando se desobedece aquilo que Deus manda. A gente vai continuar então no capítulo 10, porque já é sequência exatamente desses versículos do capítulo 9. E veja só o que diz então o capítulo 10, versículo 1 ao 3, quando a gente tenta fazer o culto da nossa forma. Porque até então Arão tinha feito como Moisés instituiu e como Deus tinha ordenado. Mas agora os filhos de Arão acham que pode acrescentar algo no culto de Deus. Veja só, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que ele lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Eles morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Amém? O amém agora foi menor, né? Na hora que fala que o povo gritou de alegria, todo mundo dá um amém alto, né? Bom, irmãos, esse é um texto forte e que nos traz algumas reflexões, né? O que acontece que Deus aceita a oferta de Arão e não aceita Nadab e Abiú, seus filhos, que também foram instituídos como sacerdotes? E a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é que o fogo que incendeia o altar de Deus, ele é um fogo santo. E na presença de um Deus santo, não cabe o pecado, ou o mal, ou sentimentos contrários, ou desejos opostos àqueles ao qual Deus já nos ordenou. Então a Bíblia de fato é um manual de vida para todos aqueles que creem. Ela é um manual de como você pode conduzir a sua vida com felicidade, com amor e com paz. E aí o que a gente vê na Bíblia então, são ordens explícitas de Deus, mas a impressão que eu tenho hoje em 2024 é que ainda a gente é teimoso e diz: mas eu acho que isso aqui não tem problema. E aí a gente está o tempo inteiro tentando incrementar alguma coisa ao culto, a gente está o tempo inteiro tentando colocar fogo estranho no altar que Deus não pediu e não autorizou. Sabe, nessa mensagem o que nos faz refletir é que Nadab e Abiú, eles tinham talvez boas intenções, mas o coração de Deus, e Deus é tão puro e tão santo, que naquele momento em que a glória de Deus está manifesta, e eles tentam se achegar com algo que não era ordenado de Deus, um fogo que não era nem aquele fogo que consumiu, que acendeu no momento do altar, eles pegam um fogo estranho para juntar ali com o fogo de Deus, eles morrem. E talvez hoje o significado desse texto não seja a morte física, objetivamente falando, mas a morte espiritual, quando a gente tenta trazer para o culto coisas que Deus já mandou que a gente deixe lá fora, há muito tempo. Sabe, tem muitas vezes, a gente vem para a igreja, nós somos cristãos, e talvez você é a primeira vez ou a segunda que vem para a igreja, mas nós cremos num Deus que Ele é justo. E quando Deus se manifesta na nossa vida, não tem como desassociar o seu juízo. Então o juízo de Deus acompanha a presença de Deus. E quando o juízo de Deus é manifesto numa vida que existe pecado, existe morte. Porque nada que é mal fica de pé diante da pura bondade, do puro Deus. Então veja só, Deus ele se manifesta e aonde há luz não há trevas. Então se existe trevas na sua vida, diante de um Deus santo, não fica de pé. A gente vê então na vida desses homens, de certa forma uma boa intenção, mas também uma negligência, de se atentar ao que a palavra diz. Nadab e Abiú, então, podem ser muitos de nós aqui hoje, que culto após culto, domingo após domingo, se apresenta na igreja, dá o dízimo, dá a oferta, faz tudo o que tem que fazer, e mesmo assim morre espiritualmente. Sabe, quando eu li esse texto aqui, eu vi que ele falava muito mais a respeito de como nós nos apresentamos a Deus, do que como Deus se apresenta a nós. Porque aqui, a história está falando de dois homens que foram orientados, que conheciam a palavra, e que tinham recebido a legalidade para aquilo que estavam fazendo. E ainda assim, deixaram de cumprir aquilo que Deus requeria deles.
E por um vacilo, por um momento, um segundo talvez de vacilo, um segundo ali que você talvez duvidou, você titubeou em algum momento, a alma desses homens foi sucumbida ali pelo fogo de Deus, e Arão ficou ali lamentando, né? E o que me traz tristeza ao coração é ver que, de fato, a mentalidade de Nadab e Abiú está tomando conta de muitas dos nossos irmãos, nossas irmãs, das nossas igrejas. A mentalidade o evangelho de Nadab e Abiú, né, como diz um comentarista bíblico, ele está presente muitas vezes na igreja, porque a gente aprendeu a ser tão técnico nas coisas, a gente aprendeu como que faz para pegar fogo, a gente aprendeu como que faz uma bela reunião, a gente aprendeu como faz uma bela igreja, como que se constrói, como que se faz toda essa ornamentação, a luz, a gente aprendeu como que faz um belo culto, mas se não tem presença e manifestação do fogo de Deus, não tem vida. E aí isso me traz então a refletir como nós estamos apresentando nosso culto a Deus. E eu não estou falando aqui só de igreja não, mas eu estou falando do culto que você oferece na segunda e na terça-feira. O culto que você oferece dentro do seu quarto, no seu ambiente de trabalho, na faculdade. Sabe, esse texto se apresenta a nós então com uma distinção do que é de fato o culto agradável a Deus, aquele culto que é aceitável a Deus, e o culto que Deus rejeita. O culto que tem pecado não é aceito por Deus. Então não adianta a gente vir aqui mês após mês, comer um pedacinho de pão, tomar um suco de uva aqui, um vinho, pensando que isso vai expurgar todos os nossos pecados e a gente se renova nos nossos próprios pecados. O que Deus queria ali de Nadab e Abiú era um coração entregue. Veja que no capítulo 9, o que Arão faz é exatamente aquilo que Deus tinha ordenado e que Moisés tinha ordenado a ele. Mas Nadab e Abiú, eles acham que isso não é suficiente. Então eles pensam que incrementando algo a mais, sendo um pouco mais técnico, talvez Deus aceite esse culto. Mas o que havia realmente dentro do coração desses homens para serem consumidos pelo fogo? Sabe, às vezes a gente vem para a igreja, a gente é conhecido na rua, no bairro ou no trabalho como, o crente. É o crente, ele é santo. Mas o que tem guardado de fato dentro do seu coração? O que a sua boca de fato tem testificado? A sua boca tem sido motivo de vida ou morte para os seus amigos e inimigos? Como que o Espírito de Deus e o fogo divino se manifestam na sua vida e na minha vida a partir do momento que a gente sai desse ambiente de igreja? Já diziam os pastores mais antigos que ser crente dentro de igreja é muito fácil. O difícil é ser lá fora. Ou seja, o culto que é aqui organizado e elaborado, como nós fazemos na DR, nós podemos fazer um melhor culto possível. Fizemos uma cantata de Páscoa abençoadíssima, todo mundo trabalhando muito, jovens e adolescentes empenhados. Mas se não houvesse coração voltado a Deus, não haveria manifestação do Espírito Santo. Não adianta você vir domingo após domingo, não adianta você dar todo o seu dinheiro, se o seu coração ainda não está em Cristo. Se o seu coração ainda não virou o holocausto lá no altar. Sabe, às vezes a gente sente que tem que se apresentar como sacrifício. E Paulo aos Romanos vai nos dizer isso também. Mas eu quero dizer algo para vocês sobre esse culto que esses homens apresentam. Porque são dois tipos de cultos diferentes. Um culto foi aceito por Deus, o culto de Arão. O outro culto foi rejeitado por Deus. Um culto oferece fogo humano para Deus. E o outro culto recebe fogo direto de Deus. No primeiro culto, depois da oferta, do cordeiro, das ordenanças, do sangue derramado e da entrega de coração, o fogo desce e vem de Deus. Então veja, no primeiro culto, depois de toda a ritualística que era ordenado pela lei, o fogo desce. E o fogo não é manifesto através de Arão. O texto nos disse que Arão estende a mão e abençoa o povo. Mas quem manda o fogo é Deus. E quando o fogo cai, o povo se alegra. No segundo culto, na tentativa lá de Nadab e Abiú, o que a gente vê é a tentativa humana de levar fogo a Deus. Então agora a gente pega os nossos incensários e apresenta a Deus aquilo que a gente tem. E o que de fato a gente tem? Nós não temos nada. O que de fato nós podemos apresentar a Deus?
Se os músicos que estão aqui cantando, tocando um instrumento, estudarem a vida inteira, serão excelentes músicos. Mas se eles não estiverem com o coração dobrado para Deus, ninguém vai sentir nada a hora que eles cantarem. Se os músicos treinarem a vida inteira, serão excelentes músicos na casa de Deus, por aí afora, tocando em orquestras. Mas se eles não conhecerem qual é o verdadeiro sacrifício que os purifica do pecado através de Jesus, vai ser só mais um músico. E Jesus não está atrás de músico. Jesus está atrás de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Olha só, Jesus ele nos diz então, Deus nos diz através desse texto, que nós devemos refletir, qual o tipo de fogo que nós temos manifesto na nossa vida? Qual o tipo de fogo que a gente tem recebido? Porque, por incrível que pareça, o ser humano também sabe fazer fogo. E aí que é o problema. Se você já é maduro o suficiente para distinguir o que é fogo de Deus e o que é fogo humano. Porque barulho, eu sei que muita gente sabe fazer. E a impressão de que as coisas estão dando certo, pode nos seduzir também. Uma igreja cheia de gente, pode dar a impressão que as coisas estão dando certo. Uma igreja próspera financeiramente, pode dar a impressão, opa, está tudo certo, então está legal, vou seguir nesse caminho. Agora, como o nosso pastor sempre ensina aqui, além da quantidade e a qualidade, como estão as pessoas que realmente estão sentadas nessas cadeiras? Como está cada músico, cada corista? Como está cada pastor no nosso ministério? Como está o culto quando você sai da igreja? Qual é o tipo de fogo que tem sido manifesto na sua vida? Porque se na sua vida tem sido manifesto o fogo de Nadab e Abiú, você provavelmente é um crente clássico que as pessoas veem por aí com usos e costumes, manifestando então esse fogo, e parece que tem fogo, todo mundo sabe de qual igreja você é. Agora, se existe fogo divino descendo do céu para você, as pessoas olham para você e sabem por quem você queima. E veem em você não apenas um sacrifício, mas o sangue do Cordeiro. Olha só que interessante, nesse texto que nós estamos falando aqui, o capítulo 9 inteiro, ele veio nos trazendo a ideia de como deveria ser esse sacrifício. E aí no capítulo 10, Nadab e Abiú desconsideram completamente o que a gente leu inteiro no capítulo 9, que o pai dele tinha sido tão obediente. Então às vezes a gente é assim, a gente é bom em montar estratégia, a gente pensa, e muitas vezes todos nós que trabalhamos, por exemplo, líderes, obreiros na igreja, nós somos sujeitos a isso. Às vezes a gente cai no engodo, eu mesmo como líder de jovens, pensar como que eu posso engajar mais jovens, o que eu devo fazer, qual a estratégia que eu posso usar, mas se eu não tiver com o meu joelho no chão e pedir na direção de Deus, de como Ele quer se manifestar para os jovens, vai ser só mais um trabalho que vai engajar jovens e que provavelmente eu vou perder para o mundo muito fácil. Porque em questão de eventos e shows, o mundo dá de 10-0 em nós. Mas a gente tem uma água e um alimento que o mundo não tem. O que a gente propõe não é só um evento, não é só uma atividade, não é só o culto, mas é transformação, é mudança de vida, é mudança de mentalidade. O que Jesus quer fazer através da sua vida e da minha vida é transformar não só essa igreja, mas a cidade onde você está, o bairro onde você está, o seu trabalho. Agora, se você ficar preso no evangelho de Nadab e Abiú, sempre achando que você consegue dar um jeito, e achando que você, com as suas estratégias e técnicas, pode fazer com que seu ministério continue dando frutos, eu sinto de dizer que, infelizmente, é morte que você vai encontrar. O Murakami fez ontem uma excelente dinâmica aqui dos balões que nós jogamos, e se você não tiver o foco em Jesus Cristo, provavelmente aquilo que Deus colocou na sua mão vai cair. Se é o seu casamento, se é o seu emprego, se é a sua formação. Sabe, a gente tem muitos ídolos no coração. E aí, às vezes, se a gente não toma cuidado, esses ídolos passam a tomar o lugar de Deus no nosso coração. Porque muitas vezes eu desejo muito mais a resolução da minha vida financeira do que o próprio Deus. Às vezes eu quero muito mais um casamento do que o próprio Deus. Às vezes eu quero muito mais o conflito, a solução do conflito que eu estou vivendo, do que estar na presença do próprio Deus. E o que eu vejo no evangelho de Nadab e Abiú é que quando eu chego na frente de Deus, todas as trevas se dissipam. Quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui no domingo de ceia, o que eu faço quando eu pego um pão, eu pego um vinho, e eu vou fazer parte da comunhão, e lembrar que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou, faz transformação na vida de qualquer pessoa. E é nesse momento que você não faz fogo para Deus,
Mas é nesse momento em que você muda a mentalidade, toma a ceia ciente do que você está tomando, que desce fogo do céu e consome o altar. Sabe, nós lemos no começo do texto que Moisés foi claro para Arão: faça tudo isso, porque hoje Deus vai se mostrar para vocês. E nessa noite eu tomo a ousadia de dizer: tome a ceia, peça perdão dos seus pecados, porque hoje Deus vai te mostrar quem Ele realmente é na sua vida. Deus pode se manifestar nessa igreja, através dos dons espirituais, através de salvação, salvando a sua vida, salvando os seus conflitos. Mas antes disso, o que Ele quer é o seu coração. Antes de resolver o seu problema, Ele quer que você entenda que existe discernimento na presença de Deus, do que é fogo santo e o que é fogo humano. Glória a Deus por essa palavra. Que nós não estejamos aqui simplesmente cumprindo mais um protocolo. Por que você toma ceia? Faça essa pergunta para você mesmo. Por que todo mês você está aqui tomando ceia? Você está cumprindo um protocolo da igreja, para o pastor ver? Você está só ingerindo um alimento? Ou isso realmente tem feito você refletir na sua vida? Isso realmente tem feito você vencer os pecados? Quando você olha para a sua vida um ano atrás, você vê que a santificação que é progressiva na sua vida, você já é melhor do que há um ano atrás. Você já tem um relacionamento com Deus muito melhor do que viveu há um ano atrás. E assim, de glória em glória, a gente alcança. Sabe, essa é a reflexão que a gente traz. Agora, de fato, nenhum de nós pode se orgulhar de fazer fogo para Deus. Se nós dependêssemos da nossa força para fazer fogo para Deus, irmãos, a gente estava perdido. Paulo diz aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um ser humano sequer que fique de pé na presença do Todo-Poderoso Deus. Mas aí, o que a gente faz então, Juninho, na presença de Deus quando Ele se manifesta? Você não pode fazer nada, a não ser clamar por um sangue que intercede por você. Olha só o que diz então Levítico 9, o verso 11, que a gente leu. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Esse sacrifício, essa carne, esse couro que precisava ser queimado, propiciando o pecado do povo a Deus, precisava ser feito fora do acampamento. Agora veja o que o Novo Testamento, numa nova realidade, uma nova aliança, diz a nosso respeito em Hebreus 13, do 8 ao 14. Hebreus capítulo 13, do 8 ao 14, diz assim o autor aos Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Amém? Pode colocar o 14 também. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Veja só, no Antigo Testamento, então a gente vê que o animal, a queima desse animal deveria ser fora do acampamento. Quando a gente vê na crucificação de Jesus, para onde levaram Jesus em Jerusalém? Para fora dos portões da cidade. Quando Jesus é crucificado, a gente passou agora pela Páscoa e vimos isso. Jesus é levado para fora da cidade, no Monte Caveira. Ele é levado para aquele monte, fora do portão. E o autor aos Hebreus faz questão de relacionar isso. Então, se existe fogo que vem do céu, antes do fogo que desce do céu, existe um sangue que desce na nossa vida. E é o único sangue que é capaz de purificar qualquer homem, qualquer mulher do pecado. Não importa quem você é, o que você fez, da onde você veio, mas se você acredita em Jesus Cristo e no seu sangue remidor, você vai ser olhado de uma forma diferente a partir de Deus. Deus não olha mais um homem ou uma mulher pecadora, mas olha o seu próprio filho,
e olhe através do seu próprio sangue, que foi derramado por minha causa e por sua causa. Sabe, nós não temos como produzir nenhum tipo de fogo para Deus, mas a partir do momento em que um sacrifício é feito, a partir desse momento, o fogo de Deus se manifesta na nossa vida. E assim como aconteceu ali, assim como aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler, com Nadab e Abiú, acontece também na nossa vida hoje em dia. Porque o sangue ele é derramado, a glória é manifesta em nossa vida. E os frutos começam a aparecer, os dons começam a se manifestar. Veja só, Jesus foi morto, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E depois da cruz, vem o Pentecoste, e não o oposto. Não adianta avivamento sem derramamento de sangue. Jesus Cristo morre e ressuscita. E ele diz ao seu povo, me espere em Jerusalém, porque virá do alto algo que vocês precisam receber. Em Atos 2 nós vemos então, que assim como em Levítico, a glória de Deus se manifesta, toma toda aquela casa através de um vento, e todos são batizados, falam em outras línguas, e as pessoas recebem a glória manifesta de Deus, porque o sangue do Cordeiro já foi expiado. Veja, não tem como a gente produzir algo para Deus, se Ele não nos der algo antes. Você não precisa mais fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já fez esse sacrifício. O único que poderia derramar sangue inocente era Jesus Cristo, Ele já fez isso. A partir de então, nós já temos o Cordeiro que foi imolado, assim como em Levítico 9, como Arão apresentou. E agora o que a gente tem? A manifestação da glória de Deus através do teu Espírito Santo. Moisés disse, faça isso, e vocês verão a glória de Deus. Jesus Cristo disse em Atos 1, fiquem aqui, pois vocês vão receber algo. E quando vocês receberem, vocês serão empoderados. Para quê, Jesus? Para falar em línguas? Para bater o pé? Não, para ser testemunhas até os confins da terra. Só testemunha algo quem viveu ou quem viu. Jesus nos chama para ser testemunha. Se você viu fogo descendo do céu na sua vida e transformando a sua mente, Ele quer te convidar para ser uma testemunha a partir de hoje. Para que você diga para as pessoas quem Ele é e o que Ele fez na sua vida. Senão, a gente passa a viver só o evangelho de Nadab e Abiú o resto da vida. De culto em culto, trazendo fogo estranho à presença de Deus, sem que o sangue tenha algum tipo de validade nas nossas vidas. Moisés então conclui, Levítico 3, capítulo 10. Glória a Deus. Levítico 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 diz assim de Levítico. Não, acho que não é esse não, peraí. Acho que é o 10, desculpa João, eu errei. É o 10 ou 3? Aí. Moisés disse a Arão, foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Amém? Deus se manifesta aqui nesse culto essa noite. A pergunta que eu te faço é, como você se apresenta a Deus essa noite? Qual é o tipo de fogo que tem sido manifesto na sua vida? É simplesmente fogo que você tem tentado gerar dia após dia? Ou é um fogo resultante de um coração arrependido, de pecados deixados para trás, confessados? É um fogo que tem sido manifesto através do Espírito Santo, numa vida de oração, numa vida de busca de arrependimento? Ou é simplesmente um fogo de religiosidade, de cumprir protocolo e participar de uma igreja? Eu te convido essa noite a ficar de pé, eu quero orar em nome de Jesus. Porque de fato não importa, não interessa como a ADR se apresenta a Deus no seu sentido estético. Nós mostramos aqui um projeto essa manhã, um projeto maravilhoso feito pela Érica e pela Neiva. E glória a Deus, eu creio que a gente vai ver esse projeto feito logo, em nome de Jesus. Mas esse projeto não vai ser nada se as vidas que estão aqui não encontrarem arrependimento.
se as vidas que estão aqui não encontrarem poder no sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Esses projetos, tudo que a gente faz aqui, não tem sentido nenhum se o Evangelho não está produzindo algo no seu coração. Se o Evangelho não está produzindo uma pessoa melhor em você, um casamento melhor, uma vida melhor, sabedoria. Então nesse momento eu quero orar para que o Senhor de verdade manifeste o seu Espírito Santo em nossa igreja. Porque o maior sacrifício já foi feito. Jesus Cristo foi imolado como um Cordeiro Santo pelos nossos pecados. Não importa o que você fez, não importa o que eu fiz ou de onde você vem. Porque a partir do momento em que Jesus morreu, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o Juninho, Ele não vê o João, mas Ele vê o sangue do Cordeiro que foi imolado pelo nosso pecado. Quando Jesus olha do céu para você, Ele não vê mais um ex-traficante, uma prostituta, Ele não vê uma mulher samaritana, Ele não vê alguém que é ignorado por todos os outros, Ele não vê alguém que talvez é desconsiderado socialmente, mas Ele vê o sangue do Cordeiro na sua vida. Quando nós recebemos e aceitamos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fogo do céu queima o nosso altar. E o nosso casamento, a nossa vida, as nossas finanças, os nossos filhos, a nossa igreja, tudo passa a ser incendiado por um fogo que vem do céu e não um fogo de Nadab e Abiú. Jesus Cristo nessa noite tem fogo do céu para queimar no seu coração. Agora o que você vai fazer com essa mensagem é responsabilidade sua. Jesus Cristo quer que a partir de amanhã você tenha uma nova segunda-feira, com muito mais produtividade espiritual. Jesus quer que você tenha um fogo incendiando os cultos na sua casa, desde o devocional que você faz de manhã até os cultos que você vem entregar aqui na DR. Jesus Cristo, Ele quer tomar não só o seu casamento ou aquilo que você está colocando na presença dEle, mas Ele quer o seu coração, Ele quer tudo, Ele quer você por inteiro. Sabe, não seja básico ao ponto de colocar aos pés de Jesus apenas os seus pedidos, apenas os seus conflitos, mas entregue a sua vida e o seu coração, porque quando Deus olhar para você, existe algo que será produzido e virá do céu. É algo que talvez você não vai encontrar aqui na terra, e que só é possível quem tem acesso ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cante ao Senhor, cante. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ei, não importa como você está, não importa qual é o valor do seu dízimo, não importa quantas vezes você toma ceia, nada disso importa. O que torna o seu culto agradável a Deus é a santificação. O que torna o seu culto agradável a Deus é a justificação através de Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, larga-se a religiosidade, larga tudo aquilo que você tem feito lá fora no mundo e passa a se apresentar a Deus como um verdadeiro adorador. Quando Jesus encontra aquela mulher naquela fonte, Ele diz que está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é santo, Ele está aqui nessa noite, e se tiver algum pecado aí, vai ser queimado nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas eu quero também orar por você. Nesse momento, com os olhos fechados como estamos, para que você não seja constrangido, eu quero te dizer em nome de Jesus, se a sua vida até hoje tem sido simplesmente fumaça, se a sua vida até hoje não tem feito sentido, você não consegue agarrar nada daquilo que você planeja,
Se até hoje você viveu sem Jesus Cristo, talvez seja a primeira vez que você entrou numa igreja, talvez você ainda não faça parte da nossa fé, talvez você nunca gostou dessa ideia de crente, de igreja, eu quero te convidar agora em nome de Jesus, porque eu sei que Deus tem salvação aqui hoje, em nome de Jesus. Então, se você sentiu algo durante essa mensagem, durante esses louvores, eu quero te convidar, nós queremos orar por você. Se existe uma pessoa aqui que ainda não é evangélica e quer receber uma oração, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. E o sangue de Jesus Cristo vai alcançar a sua vida, e o fogo de Deus vai encher a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui nessa condição, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você conhece alguém que está aí do seu lado, se você conhece alguém que está nessa situação, traga, ore com essa pessoa, converse com ela, nós queremos orar por ela em nome de Jesus. Enquanto nós esperamos, eu quero aqui também fazer um convite para pessoas que talvez, assim como Nadab e Abiú, estão sentindo que dia após dia, estão fazendo com que fogo estranho atrapalhe a sua vida espiritual. Eu quero convidar aqui pessoas que talvez vivem num contexto de igreja, estão aqui hoje, mas de alguma forma, essa palavra tocou no seu coração, e você sabe que é necessário receber fogo divino essa noite, para queimar tudo aquilo que não presta dentro de você. Em nome de Jesus, vem aqui, nós queremos orar por você. Se você crê que Jesus Cristo é suficiente para te libertar dessa prisão que você tem vivido, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Eu quero então convidar a primeira pessoa essa noite para receber essa oração, para receber do alto fogo de Deus, se houver arrependimento, porque o sangue do Cordeiro já foi apresentado. Então, em nome de Jesus, se houver alguém aqui com o coração arrependido, se houver alguém aqui que quer mudança de vida, se houver alguém aqui que quer receber fogo do céu na segunda, na terça, na quarta, se apresente essa noite, pois nós queremos orar para que o sangue de Jesus repreenda tudo aquilo que você tem sido aprisionado na sua mente até hoje. Em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que talvez não estão conseguindo desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Parece que estão tentando acender o fogo do churrasco, abanando, está fazendo força, mas não pega fogo de jeito nenhum. Então, em nome de Jesus, apresenta nesse altar hoje o que é que está te atrapalhando. E em nome de Jesus, nós queremos orar por você nessa noite. Jesus tem manifestação de dons espirituais. Talvez faz tempo que você não fala em línguas, talvez faz tempo que você não tem relacionamento com Deus, você não chora mais a orar. Nessa noite, Deus vai se apresentar a vocês, porque o sacrifício já foi apresentado em Cristo Jesus. Você só precisa tomar uma decisão de se apresentar e pedir perdão e desejar que o Espírito Santo produza algo em você. Assim como estamos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque de certa forma, Pai, todos nós somos culpados diante do pecado, mas glória a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, que derramou fora dos portões o sangue do Cordeiro que nos liberta de todo o pecado. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então, em nome de Jesus, se existe alguém aqui essa noite que entrou com confusão de mente, que entrou com algum problema, Senhor Jesus, na vida, e de certa forma tem percebido que está vivendo o evangelho de Nadab e Abiú, em nome de Jesus, alcança esse coração agora, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, se houver arrependimento, Pai, se houver sinceridade, Senhor, se não houver desobediência, nós cremos que há fogo do céu para ser manifesto essa noite, Pai. Há fogo para queimar, Senhor Jesus, os sacrifícios que estão sendo apresentados. Pai, nós cremos que o maior sacrifício já foi feito, que foi o teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, e é através dele que nós te acessamos essa noite, e pedimos em nome de Jesus, Pai, que ao tomar essa ceia essa noite, não seja apenas mais um ritual, não seja apenas mais um protocolo, mas que nessa noite, nesse momento de ceia, haja libertação, haja salvação, haja transformação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, fica conosco, recebe o nosso culto, em nome de Jesus, amém.